O significado Pentecostes na Igreja. Nós lemos no 2º capítulo do livro de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes ouvimo-los em nossas línguas, falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-as de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 2 versos 1 a 47. Deus havia ordenado na lei dada a Moisés que fossem celebradas anualmente festas em datas fixas por ele determinadas, entre estas a Páscoa e Pentecostes. Israel celebrou estas festas por mais de 14 séculos, até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, Páscoa, e o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Tão significativo para a humanidade, no plano divino, é a morte de Jesus e o trabalho do Espírito Santo em todas as nações, a partir daquele grande derramamento, que ele ordenou que estes dois eventos associados à nossa salvação fossem representados figuradamente, em duas ordenanças que foram dadas à nação de Israel para serem cumpridas no período do Velho Testamento. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes produziu não somente os efeitos sobrenaturais, audíveis e visíveis descritos no início do 2º capítulo de Atos, como também a transformação das vidas daqueles que creram e foram batizados pelo Espírito, conforme se vê na descrição que é feita no final deste mesmo capítulo. A grande ênfase do derramar do Espírito, da manifestação do seu poder, tal como no dia de Pentecostes, não deve estar tanto no som impetuoso, como de uma grande ventania, nem na aparência de línguas de fogo sobre nossas cabeças, nem no fato de falarmos em línguas estrangeiras, de modo a podermos ser entendidos pelas pessoas das nações que falem tais línguas, tal como sucedeu naquele dia. Porque estes sinais da manifestação do derramar, que acompanharam o primeiro derramar do Espírito, nem sempre têm ocorrido, e na verdade, raramente houve tal testemunho em toda a história da Igreja. Lembremos que o falar em línguas daquela ocasião foi diferente do dom de línguas estranhas citadas em 1 Coríntios 12:14, que, segundo Paulo, são mistérios que ninguém entende, salvo se houver também o dom de interpretação. Aqueles primeiros sinais, que evidenciaram a presença do Espírito, quando foi derramado pela primeira vez, realmente não se tem repetido, tal como quando ele veio na forma de uma pomba sobre Jesus, para batizá-lo no Jordão, quando começou seu ministério terreno. Entretanto, o Espírito Santo não deixou de manifestar evidências de sua presença entre nós, agindo sempre conforme lhe apraz, e nunca segundo nossos próprios desejos e expectativas. Deus havia escolhido o dia de Pentecostes para começar a derramar o Espírito Santo, porque havia uma grande multidão reunida em Jerusalém, de todas as nações, para a celebração da citada festa. O Evangelho foi pregado de maneira maravilhosa pela primeira vez, pelos cerca de 120 discípulos do Senhor, que se encontravam reunidos quando o Espírito veio sobre eles, porque pregavam a mesma mensagem, que era ouvida ao mesmo tempo, por todos em suas próprias línguas. Diante da admiração deles, e de terem alguns, tentado, como é comum acontecer quando Deus manifesta sua presença, desqualificar os discípulos do Senhor, dizendo que estavam fazendo aquilo por estarem embriagados, Pedro se levantou para pregar seu primeiro sermão, não especialmente, para justificar que não estavam embriagados, porque as palavras que haviam ouvido em suas próprias línguas, o Evangelho do Senhor, não poderiam ser palavras de embriagados. Assim, as palavras de Pedro foram uma confirmação e uma explicação mais extensa das coisas que haviam ouvido, pelas bocas dos apóstolos e dos demais discípulos, que lhes falaram no fogo e poder do Espírito, daí o motivo de ter havido uma aparência de línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Pedro lhes mostrou que aquilo era o cumprimento de uma promessa, que Deus havia feito desde os dias do Velho Testamento, através dos profetas, e citou particularmente a profecia de Joel 2 verso 28, vinculando-a ao fato de que aquele derramar do Espírito Santo estava associado à morte e ressurreição de Jesus. Citou e explicou o Salmo 16 verso 10 de Davi, no qual fala que o corpo de Jesus não veria corrupção, e não seria vencido pela morte, uma vez que seria ressuscitado dentre os mortos, uma evidência de que não somente continuava vivo nos céus, mas que aquela era a prova de ter sido escolhido para ser aquele que venceria a morte de todos os que nele crescem. Uma vez que foi glorificado nos céus, comprovou esta glorificação, cumprindo a promessa feita aos profetas do Velho Testamento, de que seria por causa dele, que o Espírito seria derramado em todas as nações. Aquela primeira pregação do Evangelho pela Igreja, pela ajuda do Espírito, produziu a conversão de cerca de 3.000 pessoas. O fato de pessoas, de todas as nações, terem ouvido o Evangelho em sua própria língua, na primeira vez que ele foi pregado, era um sinal de que não era uma bênção apenas para os judeus, mas também para todos os gentios. É digno de nota o fato de que, todo o dia de comemoração do Pentecostes, caía num domingo. Foi desde os dias de Moisés,
que Deus havia determinado tal festividade, de maneira que ficasse registrado, que a primeira reunião solene da Igreja em visitação do Espírito deveria ser num domingo, separando, portanto, este dia para a adoração pública do seu nome, e para a celebração da ressurreição de seu Filho, o que aconteceu também, num domingo. 7 semanas, 49 dias, deviam ser contadas, desde o sábado da Páscoa, e o dia seguinte seria o de Pentecostes. Assim, caía sempre num domingo. Vale lembrar que Jesus havia morrido no dia da Páscoa dos judeus, porque o sábado começava na tarde daquela sexta-feira, na qual ele foi pregado na cruz. O Pentecostes era o dia em que os israelitas tinham que apresentar as primícias de suas colheitas ao Senhor, no tabernáculo e depois no templo. Então, aquelas primeiras almas, que se converteram naquele primeiro Pentecostes em Jerusalém, eram apenas as primícias da grande colheita, que o Espírito continuaria realizando para Deus em toda a terra. A adoração pública que era feita no dia de sábado, estava sendo transferida pelo Senhor para o dia de domingo, para marcar que havia de fato revogado a antiga aliança, que vigorou nos dias do Velho Testamento, por causa da nova aliança, que havia inaugurado na morte e ressurreição de Cristo. Esta fora confirmada agora, com o derramar do Espírito num dia de domingo, conforme ele havia predeterminado, desde a antiguidade, para honrar seu Filho, em cujo sangue esta nova aliança foi instituída. Este dia de domingo deve ser santificado por todos os cristãos, pela santificação de suas próprias vidas na adoração que é devida ao Senhor, especialmente para a pregação do Evangelho, tal como ocorreu no primeiro Pentecostes, quando os discípulos e Pedro pregaram o Evangelho no poder do Espírito. Esta é a mensagem daquele Pentecostes para a Igreja de todos os tempos. O Evangelho deve ser pregado no poder do Espírito e produzir nas pessoas o bom efeito esperado por Deus na transformação de suas vidas. O primeiro Pentecostes não veio sobre cristãos que não sabiam para onde iam, que não tinham objetivos definidos e que eram descuidados com a santificação de suas vidas. Eles haviam aprendido de Jesus, em seu ministério terreno, o modo pelo qual importava viverem e estarem reunidos em seu nome, a saber, orando, meditando na sua palavra e louvando com salmos e hinos. Se não estivessem vivendo daquela maneira, o Espírito Santo não poderia ter sido derramado sobre eles. De igual modo, se queremos novos Pentecostes entre nós, é necessário fazer tal como eles haviam feito. Não é por se dizer simplesmente que cremos e somos de Cristo, que somos salvos pela graça. É mediante a fé no seu nome, que temos o direito adquirido de ter a presença do Espírito entre nós. Dizemos que não é somente isto que é necessário, porque é possível afirmar tudo isto com os lábios, e viver tal como Judas. Assim como ele não teve parte naquela bênção, de igual modo, não poderão ter, todos quantos viverem como ele, com interesses mundanos e carnais, que não buscam os interesses de Cristo do seu reino, pela santificação de suas vidas. Eles pagaram o preço da oração, da comunhão, da perseverança, e o Espírito veio com poder sobre eles. Calcularam o custo da salvação, e mesmo sabendo que é inteiramente pela graça e mediante a fé, sabiam que isto deveria ser evidenciado no testemunho de vidas santificadas para Deus. Eles estavam dispostos a pagarem o preço do desprezo do mundo, da perseguição, da renúncia aos seus egos, da justiça própria deles, e de se consagrarem verdadeiramente ao serviço do Senhor, pregando sua palavra a toda criatura. Foi por isso que o Espírito veio, revestindo-os de poder. Lembremos sempre que onde os irmãos estiverem vivendo na unidade do Espírito, é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Pedro explicou qual foi o propósito real daquele derramar poderoso, que era o de conduzi-los ao arrependimento dos seus pecados, para que pudessem ser batizados no nome de Jesus e remidos dos seus pecados pelo seu sangue. Para este propósito, eles receberiam o dom do Espírito Santo, porque é por ele que somos regenerados, santificados e purificados dos nossos pecados. É dito também que com muitas outras palavras Pedro lhes deu testemunho, e lhes exortava dizendo que se salvassem desta geração perversa. Lucas não registrou quais foram estas muitas outras palavras, mas diz que eram de testemunho e de exortação, e certamente, não temos a menor dúvida de que se referiam ao dever de andarem de modo santo diante de Deus. Jesus havia soprado o Espírito sobre os apóstolos antes do Pentecostes, e lhes havia dado o revestimento de poder do Espírito, que necessitariam, para suportar as pressões das perseguições até que viesse o Pentecostes. Mas neste dia, ficaram cheios do Espírito, revestidos de uma maior plenitude e poder, que lhes foi conferida por ele, no batismo que lhes dera naquela hora. Eles haviam sido selados com poder, mas este poder deve ser renovado diariamente. Eles estavam bem conscientes disto, conforme Jesus lhes havia ensinado, e como também, poderiam aprender da própria experiência diária. Para que a chama seja mantida acesa, deve ser alimentada com combustível,
e este combustível é o próprio Espírito Santo, que se moverá em nós e nos encherá, à medida que nos consagremos ao seu serviço. Não devemos, portanto, nos limitar a ficar satisfeitos com as experiências de poder que tivemos com o Espírito no passado, mas buscar novos revestimentos de poder em todos os dias de nossas vidas. É permanecendo continuamente na sua presença, que somos cheios e revestidos do seu poder, especialmente para implantar em nós o seu fruto de amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, benignidade, e todas as demais virtudes que fazem parte da divindade. Aquela evidência de falar o Evangelho por outras línguas aos gentios foi uma forma de Deus começar a quebrar a resistência dos judeus em pensarem que o Evangelho de Jesus seria somente para eles, apesar das Escrituras do Velho Testamento darem um claro testemunho que seria também para os gentios. Assim, eles falaram verdades sobre as quais não estavam ainda convencidos completamente, em razão do sentimento nacionalista, e de saberem que por durante séculos, o Senhor havia se revelado somente através de Israel. Tanto isto é verdade, que o próprio Pedro resistiu muito, no início, em pregar aos gentios. Vemos isto, no caso da sua convocação, para estar na casa do centurião romano chamado Cornélio, a ponto de ter sido necessário convencê-lo com a visão do lençol, que descia do céu cheio de animais impuros segundo a lei, aos quais Deus ordenou que Pedro se alimentasse deles. Desta maneira, ele foi convencido que todo o cerimonialismo da antiga aliança, que impedia os israelitas de se juntarem aos gentios, havia sido derrubado pela nova aliança, que havia sido inaugurada por Cristo, e revogado todo o cerimonial da lei de Moisés. Muitos judeus piedosos, verso 5, se converteram dentre aqueles 3.000, porque reconheceram que sem o poder do Espírito, sem aquela graça que estavam vendo na vida dos apóstolos, não poderiam viver de modo real tudo aquilo que se exige dos homens, para que estejam em comunhão com Deus. Eles sabiam que necessitavam antes de tudo, de serem justificados e perdoados de seus pecados, para que pudessem ter uma aproximação real deste Deus, que é inteiramente santo e justo. Eles foram compungidos e convencidos pelo Espírito em seus corações, de que deveriam confiar e se entregarem completamente a Cristo, para poderem ter a mesma vida que estavam vendo nos seus discípulos. Eles não pregaram a si mesmos, senão somente a Cristo, mas o Cristo que pregaram podia ser visto em suas vidas. Somente Cristo venceu a morte, que entrou no mundo por causa do pecado. É Ele a fonte de toda a verdadeira vida eterna, e somente a Ele devemos estar unidos, para termos a bênção de alcançar a vitória sobre a morte. Assim como a carne do sacrifício, que era oferecido no Velho Testamento, não poderia ser guardada até o terceiro dia, para que não apodrecesse, porque nenhum sacrifício oferecido ao Senhor deve passar pela corrupção. Levítico 7 versos 15 a 18. De igual maneira, o corpo de Jesus não poderia ser apodrecido na sepultura, porque foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi ressuscitado antes que seu corpo viesse a se corromper, como havia sido profetizado no Salmo. A corrupção do corpo significa a prevalência da morte, mas a morte não poderia prevalecer sobre Cristo, que é o autor da vida, e aquele que foi designado para vencer a morte. Por isso, Pedro destacou esta verdade no sermão que proferiu naquele dia de Pentecostes. Afinal, Jesus havia morrido e ressuscitado recentemente, e eles haviam sido levantados para darem testemunho da sua morte e ressurreição, para a justificação dos nossos pecados, de maneira que nós também possamos ter a mesma vitória sobre a morte. Quando Pedro disse aos que lhe perguntaram o que deveriam fazer para serem salvos, que deveriam se salvar desta geração perversa, não significava que isto se encontrasse na esfera do próprio poder deles, mas em se renderem a Cristo. Estas palavras do apóstolo nos ensinam que estar convertido de fato a Cristo não significa somente fazermos uma profissão de fé no Senhor, mas em nos desarraigarmos deste mundo perverso. Se a evidência da salvação é, portanto, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12 verso 14, não nos deixemos enganar, portanto, por um cristianismo fácil, que não nos custe o preço da consagração, tal como fomos advertidos por Cristo e seus apóstolos. Há uma questão muito fundamental para todos os que estão vivendo neste mundo. Na verdade, a única coisa que é necessária, e pela qual importa lutarmos verdadeiramente, que é a salvação da nossa alma. Há uma vida gloriosa prometida por Deus nas Escrituras para aqueles que andarem em conformidade com a sua vontade, mas um horror eterno a todos que resistirem a ele. Por isso o Espírito Santo, no primeiro sermão que foi pregado através de Pedro, quando foi derramado no Pentecostes, não enfatizou nenhum ensino que se concentrasse senão somente no que é essencial para a nossa salvação, a saber, o arrependimento dos nossos pecados, e a completa confiança em Cristo, para a salvação e santificação de nossas vidas. Jesus recebeu a promessa do Espírito Santo, para poder derramá-lo sobre aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados,
sobre aqueles que lhe foram dados pelo Pai. O Espírito foi derramado exatamente para o propósito de mudar nossos corações na regeneração, novo nascimento, e continuar o trabalho de amadurecimento espiritual através da santificação. Como a palavra que era pregada e vivida na igreja primitiva era o verdadeiro evangelho, então, Deus lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ele fará o mesmo conosco, acrescentando convertidos às nossas igrejas, se tal como eles fizeram no passado, tão somente pregarmos a verdade, e também vivermos de acordo com a verdade que pregamos.